Nós vamos estudar as principais leis para encontrar lados não conhecidos no triângulo, das leis da trigonometria. Primeiro nós vamos ler a lei dos cossenos. Lei dos cossenos, eu tenho o lado do triângulo ao quadrado igual os outros dois lados ao quadrado, somado, menos duas vezes o lado B e C, vezes o cosseno de A, e as outras duas é relacionada aos outros dois lados. Se vocês observarem, eu tenho A, B e C. Vamos no exemplo. No triângulo da figura abaixo, calcule a medida x indicada. Vocês vão observar que eu tenho 3, 1 e x, e só um ângulo conhecido. Então, eu vou aplicar a lei dos cossenos. Então, como que eu vou aplicar essa lei dos cossenos? Qual lado que eu não conheço? X, que está oposto ao vértice B. Então, B ao quadrado igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes cosseno de B. Então, eu tenho B ao quadrado. Lado está oposto ao ângulo. É ele que vem antes da igualdade. Então, sempre na lei do cosseno, o valor que vai antes da igualdade é o valor que está oposto ao ângulo. Neste caso, é o x. Então, x ao quadrado igual. Quem são os outros dois lados? Lado A, 3, lado C, 1. Então, 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. E assim, substitui no restante da forma. Vezes cosseno do ângulo. No caso, o ângulo é quem? 60 graus. Então, só resolvendo o que já está, 3 ao quadrado, 9, 1 ao quadrado, 1, 2 vezes 3, 6, vezes 1, 6. Cosseno de 60 é 1 meio. Resolvendo, 9 mais 1, 10, menos 6 sobre 2, 6 sobre 2 é 3, 10 menos 3, 7. E o quadrado que estava no x passa como raiz. Então, essa é a aplicação da lei do cosseno. Lei do seno. Como que eu aplico a lei do seno? A sobre seno de A igual B sobre seno de B, igual C sobre seno de C, igual a 2R. Mas eu vou usar toda essa fórmula? Não, eu uso de duas em duas conforme o que eu estiver no exemplo. Por exemplo, calcule a medida x indicado na figura. Como que eu vou calcular essa medida x? Quem está oposto ao x é o ângulo de 30 graus. Então, x sobre seno de 30. Qual a medida que eu tenho? 128. Quem está oposto a esse 128? Ângulo de 45. Então, raiz de 128 sobre seno de 45. Aí é só substituir. X, qual o seno de 30? 1 meio. Raiz de 128, qual a raiz de 145? Raiz de 2 sobre 2. E aí eu multiplico extremos por meios. Raiz de 2 sobre 2x igual a 1 meio, raiz de 128. Raiz de 2 sobre 2 está multiplicando, então eu vou passar para ela dividindo. Como que eu resolvo divisão de duas frações? Eu vou resolver essa divisão conservando a primeira fração, que é 1 meio, vezes o inverso da segunda, fica 2 sobre raiz de 2. Simplificando, sobra raiz de 128 sobre raiz de 2. Como é raiz quadrada e a outra também, eu posso dividir. 128 por 2, raiz de 64. Qual a raiz quadrada de 64? 8. Então, como que eu vou saber se num triângulo eu aplico lei do seno ou lei do cosseno? Quando você conhecer os ângulos do triângulo, lembrando que a soma dos ângulos tem que dar 180, e você conhece uma medida do lado e quer saber outra, você aplica a lei do seno. Agora, quando você conhece só um ângulo e tem outras medidas de lado e quer saber a medida do lado, aplica a lei do cosseno. Então, quando eu aplico a lei do cosseno, conhece um ângulo, conhece dois lados e quer descobrir um lado. A lei do seno, quando eu conheço os ângulos, conheço só um lado e quero saber o outro. Então, isso diferencia uma lei da outra.